Olá, caros telespectadores, bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nosso programa está preparado com variados assuntos sobre o Espiritismo. Você dorme bem ou tem medo de dormir? Seus sonhos são bons ou fazem você acordar aterrorizado? O expositor Humberto Fabre será nosso entrevistado para este assunto. Estamos com o expositor da Fiesp, Humberto Fabre, trabalhador há muitos anos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na área de assistência espiritual e área de ensino. Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Você está bem? Silvia? Muito bem. É um prazer nós estarmos juntos. Aliás, parabéns pelo seu programa, pela audiência que você vem conquistando. Realmente um sucesso no meio espírita. Ao nosso amigo telespectador, é muito importante para nós podermos trabalhar na divulgação também através deste canal. Muito bem, Humberto. Vamos então começar a nossa entrevista sobre sono e sonhos. Claro. E eu gostaria que você conceituasse o sonho através do Espiritismo. Esse conceito não é do Humberto, e sim de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Há uma pergunta de Kardec aos espíritos, o conceito de natureza genérica, claro, porque se ele fosse desenvolver toda a estrutura daquilo que é o sono e os sonhos, o Livro dos Espíritos não teria sido terminado até hoje. De uma forma genérica, a classificação do que é sonho é aquilo que o espírito vê ou faz durante a noite. Esse é o ponto. Certo, muito bem. Agora, há sonhos em que nós nos lembramos nitidamente deles e outros não. Por quê? Existe uma explicação para isso? Sim, existem explicações, principalmente com o André Luiz, que ele é muito claro nesses aspectos. Claro que também a codificação trabalha com maior profundidade em outras obras. Porém, o que ocorre são dois aspectos de sonhos, os considerados sonhos reais e os sonhos do subconsciente. O subconsciente, Silvia, nós temos pesquisas através da neurociência mostrando aspectos bastante interessantes. O que se sabe hoje de cérebro para que aquilo que ocorre, ou seja, no Livro dos Espíritos já se falava aquilo que nós conheceríamos, não é, quase 150 anos depois de lançado o Livro dos Espíritos. É a ciência comprovando o Espiritismo. Com certeza, com certeza. Tudo aquilo que nós estamos vendo nesse momento, o que o telespectador amigo está podendo nos assistir, está sendo registrado no cérebro numa área chamada hipocampo. E ela é altamente trabalhada pela acetilcolina. Quando nós vamos dormir, o que acaba acontecendo é que a acetilcolina deixa de fazer a sua produção e começa um processo de transferência, um verdadeiro download de arquivo do hipocampo para o neocórtex, onde vai se fixar a memória. Ou seja, por isso que para se ter boa memória é importante que se durma bem, não em quantidade, mas sim em qualidade. Essa transferência se dá sempre como a analogia ou comparação quando nós fazemos uma transferência de arquivo. Nós fazemos a transferência de um arquivo no nosso computador e se nós temos um arquivo de 1 a 10, não necessariamente na transferência será copiado nessa ordem. Nós podemos ter a cópia do 9, depois o 1 e assim sucessivamente. Se nós pararmos no meio, nós vamos verificar que não está na ordem de 1 a 10. O que acaba acontecendo com o nosso conhecimento, as nossas vivências, experiências, etc., durante o dia, nessa transferência se dá esta confusão. São os sonhos chamados do subconsciente, que eles são confusos e nebulosos. Porém, os chamados sonhos reais é quando nós espíritos, saímos do corpo no processo de desdobramento natural, todas as noites, ou num simples cochilo até, e ao sairmos do corpo físico, nós entramos em contato com outros espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, onde nesse contato, quando retornamos ao corpo, evidentemente que com um nível de lembrança muito reduzido, porque nós temos uma experiência com o cérebro perispirítico. Quando retornamos ao corpo, este cérebro não estava presente na experiência. Então as lembranças, claro, que são curtas, mas totalmente reais. Você sente o que é verdade. Não é?
É como nós estamos conversando aqui e esta sensação no processo do retorno, ela é real como a nossa conversa ou como o amigo telespectador está nos vendo neste momento. Muito bom. Então, pelo que você está nos dizendo, agora me lembrei de uma afirmação de Valdo Franco, que diz que os sonhos em Technicolor, eles são de desdobramento. Dá para você explicar mais ou menos isso? É a razão, claro, o nosso amigo Divaldo, com o conhecimento que tem, aliás, excepcional trabalhador na doutrina e divulgador, né? Que estará no nosso congresso, abrindo o congresso 2014. Sem dúvida. Aliás, é o terceiro congresso que ele vai abrir. Já é o terceiro. É fantástico. Nós tivemos recentemente numa palestra dele, onde com 85 anos, né, que ele já está completo, ele tem viajado 216 dias por ano, fazendo palestras ao redor do mundo e no Brasil. É de impressionar. Evidentemente que essa classificação está muito mais voltada para o quesito do sonho real, aonde nós temos, por vezes, experiências, inclusive coloridas, né? Onde chamados os sonhos coloridos, que a realidade é intensa. Não significando que o fato de nós sonharmos em branco e preto, que é o que a grande maioria acaba relatando, não significa que a realidade não aconteça, que o contato de fato não aconteceu. Porém, esses sonhos que o Divaldo diz em Technicolor são realmente muito mais voltados para esta experiência fora do corpo, nesse desdobramento natural, como já nós dissemos. Muito bom. Eu vou perguntar também ao Humberto sobre os obsessores nos nossos sonhos e também sobre os sonhos premonitórios, Humberto. Mas vocês vão esperar só um bocadinho que nós vamos para um break e voltamos já já. Temos hoje uma ótima sugestão para vocês. O DVD O Sonho e os Sonhos de Humberto Fabbri, que discorre sobre a parte científica em relação a esse processo de desdobramento no sono e nos sonhos. Você poderá adquiri-lo em nossa livraria na Maria Paula. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida. Continuando com a entrevista com Humberto Fabbri sobre o sono e os sonhos. Humberto, nós deixamos aqui no ar, né, os telespectadores esperando a sua resposta sobre obsessores. Os obsessores podem nos atacar? Silvia, sem que nós causemos aí uma impressão demasiada no nosso amigo telespectador, é uma realidade, né? Podem, sim. Estudos comprovaram, claro, de médicos trabalhando especificamente em testes em relação a processos de insônia, evidentemente que, nessas situações, nós temos que recorrer inicialmente ao tratamento, ao acompanhamento médico. Mas em alguns casos, em processos de insônia, foram detectados que o indivíduo, ao sair do corpo no processo do desdobramento natural, se ele está passando por uma condição obsessiva, se existe um processo obsessivo ocorrendo, ele, claro, retornará ao corpo porque é o refúgio que ele tem. Porque em saindo do corpo, ele está totalmente à disposição do obsessor. E ele retorna ao corpo. Foge do obsessor, claro, fugindo caso. E desperta, claro, no corpo, que é o refúgio. Então, é interessante notar porque são estudos feitos e para um aspecto como era visto só a insônia por problemas de natureza orgânica, que isto também pode acontecer, evidentemente, por isso que o médico sempre deve ser consultado, existem também alguns estudos de especialistas que são espíritas e que constataram esse tipo de atividade durante o processo do sono. Alguns pesadelos, naturalmente, quando nós nos referimos a pesadelos, aonde nós tratamos de sonhos reais,
onde sofremos de perseguições, importante que nós também salientemos aqui, que determinados traumas ocorridos, mesmo desde o útero em diante, podem ter um vínculo de traumas relativamente à condição do indivíduo sem nenhuma relação com o processo obsessivo. Porque nós não podemos, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter bom senso e ter acompanhamento sempre de especialistas a respeito. Mas alguns aspectos de pesadelos ocorridos, de perseguição ou coisa do gênero, não, por vezes até repetitivos, mostram inimizades causadas, não só em outras vidas, mas mesmo em situações mal solucionadas nessa mesma existência, podendo ocorrer processos obsessivos. A título de exemplo, suponhamos que nós tivéssemos uma inimizade. Né? Ao sairmos no desdobramento do corpo no natural, no processo do sono, podemos nos encontrar e esta maneira, não é? Essa inimizade, ela tem continuidade natural. E dependendo da situação, veja, então não é uma condição única de desencarnado para reencarnado. Até porque um processo obsessivo pode se dar entre encarnados, entre desencarnados e também em outras dimensões, do desencarnado para o reencarnado e do encarnado para o desencarnado. E por vezes esse é o momento, quando saímos do corpo, que nós, na questão do desencarnado, nós estamos totalmente, não é, à disposição. E se temos que precisam ser tratados. Um tem a patologia da vingança pelas próprias mãos, o outro tem a patologia da culpa. Ambos precisam ser tratados. É importante porque a doutrina espírita abriu o nosso campo de visão para não só tratar, mas nos educar para que nós não venhamos a incorrer novamente em deslizes dessa natureza. Muito boa a resposta, que nos faz lembrar de Jesus nos seus ensinamentos sobre perdão, não é? Andar lado a lado com o seu inimigo, até podemos dormir melhor, não é? Se nós conseguirmos, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Jesus, muito bem abordado. O maior espírito que veio nessa terra mesmo, muito, né? bem abordado. Que sábio. Fato. Então, Humberto, e sobre premonição? De premonição. Mas o que você diria hoje, nos nossos dias? Bom, a condição é possível. Sim. É possível, porém, nós precisamos continuar estudando doutrina espírita e codificação, para termos, acima de tudo, bom senso na análise. Primeiro, Kardec vai abordar, claro, com uma qualidade insuperável, na Gênese principalmente, que é um exemplo que nós vamos utilizar. Mas é evidente que, independente daquilo que possa haver como premonição, nós temos aí, entre a situação e o fato em si, a questão do livre-arbítrio, podendo individual ou coletivamente alterarmos aquela situação que nós podemos ter como premonição. Mas Kardec é simples e, evidentemente, para conhecer-se, a verdade é simples. A comparação que ele faz muito feliz é um indivíduo que esteja no topo de uma montanha e outro que esteja embaixo. Ou seja, a visão do indivíduo embaixo é limitada. A visão do indivíduo em cima, no topo da montanha, é ampla. Significando dizer o seguinte, se a pessoa está no topo da montanha, ela pode ver que no caminho, e esse é exemplo do codificador, ela vai verificar que no caminho existe uma ponte que está caída, etc., alguns perigos para a jornada daquele que está, né, rente ao chão. Não significa o fato de ser o observador no topo da montanha, ver os perigos que está exposta aquela criatura que iniciará a caminhada, que de fato aquilo vai ocorrer, porque ele pode evitar a ponte, ele pode evitar outras situações. Então nós temos todo um processo. Agora, eles são fato, tanto é que em algumas situações, e não são fato só para situações desagradáveis. Nós temos que entender que a grande maioria das vezes, Silvia, nós temos sonhos premonitórios de natureza agradável. Porém, o que se fixa por vezes muito mais é olhar o lado que é não necessariamente negativo.
né? Porque às vezes situações acontecem que têm a aparência negativa, mas no fundo, no final das contas, é uma maneira de alavancar o progresso individual ou coletivo. Muito bem. Antes de nós encerrarmos essa entrevista, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores algo sobre a maneira como eles poderiam fazer para ter bons sonhos. Ótimo. Bom, nós não somos... Sonhar é preciso, não é verdade? Sonhar é preciso. Na realidade, existem natureza espírita e também há alguns cuidados a serem tomados no que diz respeito à condição da própria alimentação. A alimentação para nós é extremamente importante, porque se nós nos alimentarmos, né, tarde da noite, por exemplo, se temos o hábito de nos recolhermos às 11 horas da noite, fizermos uma alimentação, né, pesada, para ficar bem simples, e fomos nos deitar logo em seguida, existe a influência da alimentação no organismo. Logo, há uma influência do organismo em relação ao nosso próprio desdobramento, né? Então, uma alimentação que seja mais adequada para a noite. É simples entender. A recomendação é médica. Nós devemos ter como padrão nos alimentarmos como um rei no café da manhã, um príncipe na hora do almoço e um mendigo à noite. Não é? Porque é coerente em relação à questão do metabolismo. Porque o metabolismo reduz o funcionamento para o repouso. E, naturalmente, ponto central, a prece. Façamos prece, recorramos à prece, porque ela é veículo, né, sagrado da criatura, de ligação criatura-criador. Né? É o veículo onde nós entramos em contato com o Pai, sem intermediários, numa condição pura, simples, objetiva, que fará com que, em sairmos do corpo nesta condição natural do sono, nós possamos ir para locais de trabalho, de estudo, não é? Ou seja, sermos ativos no bem. Muito bom. Ou seja, nós temos que estar numa sintonia vibratória melhor para dormirmos bem, que será alvo de uma entrevista que nós vamos fazer já já. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado a você. Esteja sempre conosco nesse prazer. programa. Muito obrigado. Você enriqueceu o nosso programa. A você programa. e aos nossos amigos telespectadores, o nosso muito obrigado.